Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar quais as leituras que eu concluí no mês de julho. Eu comecei concluindo o Escrever, da Marguerite Duras. Isso aqui é uma coletânea de ensaios, foi publicado pela editora Relicário. Ele, na verdade, tem um ensaio inicial muito famoso da Marguerite, que é o que se chama Escrever, e depois ele tem alguns textos ficcionais, alguns que parecem um tanto dramáticos, e assim, pra mim, o ponto alto mesmo dessa coletânea é o escrever, porque a Marguerite descreve uma relação com a escrita com a qual eu me identifiquei muito. Eu não acho que é uma relação com a escrita que todos os escritores tenham, mas eu acho que é uma relação que me marcou. Ela fala muito sobre essa escrita que é muito solitária, mas de uma solidão que é meio que inerente, né, necessária ao ato de escrever. E ela fala muito sobre uma escrita que fracassa, uma escrita que se permite fracassar. Talvez seja um pouco diferente para entender, comigo assim falando rápido, mas ela vai falar um pouco sobre esse ato de escrita, né, esse texto que para ser vivo ele precisa de algo ali da ordem de uma falha mesmo. Ela até fala que ela acha muito sem vida os textos que são muito amarradinhos, muito organizados, muito pensados, porque é isso, algo de vivo se perde ali. Então a escrita para Duras é uma coisa muito visceral, né? É algo que escreve-se porque se precisa. E eu me identifiquei porque eu acho que, assim, eu não escrevi ao longo da minha vida inteira, ou eu não escrevi regularmente, por longos períodos. Houve épocas em que eu escrevi mais e eu já vinha me dando conta disso, de que eu escrevia mais quando eu precisava escrever. E o livro que eu publiquei, Uma Reserva de Sutilezas, ele foi assim, ele foi um livro que veio de um momento continuado, talvez assim, de uma certa angústia e de uma certa vontade de elaboração. E uma outra coisa que ela fala, que eu acho interessantíssima, é de como você só se dá conta do livro quando ele tá pronto, né? Quando você... Essa coisa do livro que precisa ser escrito, você não sabe exatamente como ele vai ficar no final, né? E eu também me identifiquei com isso, porque quando eu não estava escrevendo Uma Reserva, né? Eu até falei isso algumas vezes já. Eu estava escrevendo poemas. Eram mais ou menos atravessados por questões comuns. Quando me dei conta, eu tinha volume para um livro. Nem me estava me dando conta que eu estava escrevendo um livro. Então, assim, eu gostei muito das reflexões que ela traz, assim, porque em relação, pelo menos a minha, maneira como a escrita veio para mim, foi muito verdadeiro, né? O texto bateu muito comigo. Depois tem uns textos que são muito interessantes, mas a Duras, ela é uma autora que ela não escreve um texto num estilo muito tradicional, né? Nem com enredo tradicional. Ela tem uma coisa muito assim de fazer evidente o silêncio na escrita, né? Ultimamente, para todo lugar que eu vou, tem esse tema do silêncio. Tô cercada de silêncio. São uns textos bem diferentes, né? Tem algo ali de um pouco experimental, eu diria. Ela tem aquele livro lindíssimo, né, o Amante, que é um livro que já está reservado aqui no canal e que eu li com os apoiadores, a gente leu no Projeto Ferrante Indica, e agora o Escrever virou, assim, um favoritinho também, em especial por causa desse ensaio, que é maravilhoso. Ela faz uma reflexão no final sobre a vida, assim, a partir de uma mosca numa parede morrendo, que é uma coisa sensacional, uma coisa meio clariciana, assim, sabe? E eu amo, né, esse tipo de viagem, assim, adoro. Depois eu li um quadrinho muito bacana que já tá resenhado aqui no canal, que é o Heimat, da Nora Krug. Eu provavelmente estou falando o nome dela errado. Onde ela vai falar, né, ela vai fazer aí esse apanhado, essa investigação pessoal da história da família dela, tentando entender a relação da família dela com o regime nazista, né, então encarar um pouco esse passado familiar. Heimat tem a ver com, né, o significado, tem vários significados, mas o significado da palavra Heimat teria a ver com um lugar de origem, uma paisagem de origem. Então é uma tentativa de entender o lugar também de origem, né, a sua cidade na Alemanha e a sua família e a relação com esse passado horroroso, né, tentar encarar a verdade dos fatos, assim, né, e ver o que dá pra fazer com isso. Eu adorei o quadrinho, achei super interessante, aprendi muito e vou deixar o link pra quem tiver interesse em ver os meus comentários, assim, a minha opinião mais aprofundada, mas eu adorei. Em seguida eu li um livro interessantíssimo que também já resenhei aqui no canal, que é uma exposição da Ieda Magria, que também tem um pouco a ver com essa coisa de olhar pra casa, de voltar pra casa, né, a Ieda é uma autora que mora no Rio, ela é professora universitária, mas ela é do interior de Santa Catarina, se eu não me engano. Sim, de uma cidade chamada Águas Frias, a família dela mora no campo, e ela vai falar um pouco sobre essa experiência de retorno à casa familiar e de um certo estranhamento, de um certo
deslizamento ali de lugar e de percepção de certas coisas. Ela começa a fazer uma reflexão a partir da carne do boi. Como é uma reunião familiar, um evento importante, a família vai matar um boi para fazer o evento, e ela vai falar da relação da família dela com os animais ali, com a natureza próxima, essa relação que é bem diferente da urbana, que é de você ter sua própria criação e de você abater os animais assim de uma maneira bem diferente da industrial, e de como é você, depois de anos morando numa área mais urbana, voltar e o tipo de evocações que o corpo do boi te dá, né? Então a Ida faz várias associações em que ela se coloca no lugar do boi, ela põe a mãe dela no lugar do boi, então ela inicia uma série de reflexões emocionais mesmo, emotivas, que eu acho que vão muito num certo sentido de uma reflexão sobre como nós servimos uns aos outros, né? Seja como a gente acaba se servindo dos animais, mas como entre humanos a gente se serve uns aos outros também. Também achei interessantíssimo, quem quiser saber um pouquinho mais da minha opinião, o link vai estar embaixo. Em seguida, eu li o Júbilo Memória Noviciado da Paixão, esse livro que eu já tinha lido, que na verdade eu fui trazer resenha pra ele. Como eu vou dar o curso sobre a Hilda, eu me dei conta de que não tinha nada da Hilda aqui no canal e resolvi pegar esse livro, que eu acho assim, uma preciosidade da poesia brasileira, e resenhar pra vocês. Ficou um vídeo assim extenso, mas que eu amei fazer. Tem essas coisas que a gente faz com amor e fica muito feliz de ter feito, né? Eu acho que ter resenhado esse livro da Hilda foi esse tipo de coisa. Então, nesse vídeo eu falo um pouco sobre o estilo da Hilda, como a Hilda resgata estilos do passado e como ela os mistura e ela os atualiza, né? Isso é uma coisa muito interessante da Hilda. A Hilda definitivamente pega coisas do passado. Eu fiquei lembrando muito do texto da Helena Ferrante que eu li recentemente, quando eu fiz essa releitura, que a Helena Ferrante fala que as mulheres escritoras, assim, elas não deveriam necessariamente negar um passado de escritores e canônico, né, necessariamente, negar os clássicos, que ela tá muito interessada que as escritoras elas vão aos clássicos como quem entra no cemitério e vai lá revolver a tumba, assim, né? Então é meio que lidar com os clássicos também, né? Mas de uma maneira um pouco, não necessariamente reverente, né? Eu tô totalmente reverente, mas com um diálogo ali, uma coisa mais dialógica, às vezes até com uma certa tensão. E eu acho que a Hilda faz isso muito bem quando ela retoma poesia greco-latina, quando ela retoma trova medieval, enfim. E assim, é a poeta maravilhosa do tema amoroso, né? É uma mulher que conseguiu fazer poemas absolutamente lindíssimos e alguns deles, assim, até provocativos, assim, provocantes mesmo, com maestria, né? Era realmente uma grandíssima poeta. O vídeo da resenha também vai estar embaixo. Em seguida, eu li O Engate, da Nadine Gordman, nosso livro do mês do Projeto Ferrante Indica, um livro que infelizmente eu não gostei muito, um livro que tem um plot interessantíssimo, né? A relação de uma moça branca e rica sul-africana com um imigrante muçulmano, um imigrante de um país que ninguém nunca fala exatamente qual é, mas um livro que levanta questões interessantes e que tem um projeto interessante para os personagens, porém a execução me pareceu meio capenga. Os personagens são muito distantes. Da metade pro final, eu acho que o personagem masculino fica bem melhor desenvolvido do que a Julie. A Julie é uma personagem sobre o qual se fala muito pouco, a gente tem muito pouca base pra fazer dedução sobre a Julie. E aí a Julie vai fazendo umas escolhas que vão parecendo meio doidas, meio aleatórias, enfim. É uma pena porque assim, eu tava pronta para amar, né? Eu tenho tido interesse em ler sobre outras regiões, e aqui a gente tem não só a África do Sul, como esse país islâmico que não é descrito. E embora algumas coisas até sejam muito interessantes, outras eu fiquei com essa sensação de que foram pouco desenvolvidas. Mas é isso, tá resenhado e o link vai estar aí para quem quiser conferir. Para o Leia Mulheres, eu fiz uma releitura, que foi A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da... esqueci o nome dela, Liv Stromquist. E eu adoro esse quadrinho. E foi muito legal o clube, né? Esse quadrinho vai falar um pouco do amor nos tempos do capitalismo tardio, porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. A discussão foi muito interessante e uma coisa que eu reparei lá, tendo relido e lá na discussão, é que a Liv faz uma mistura aí, eu acho, entre paixão, né, o apaixonamento mesmo, e o amor. E isso causou algumas confusões para nós lá no clube, porque a gente ficou com a impressão de que talvez sejam coisas ou estágios diferentes, assim. E eu continuo amando o quadrinho, mas foi muito interessante ver como, por exemplo, muita gente achou que esse quadrinho ele tem muito texto. E ele tem muito texto e ele tem muita teoria. E muita gente achou excessivo.
muita teoria jogada e que não conectou. E pra mim, eu achei que a teoria se conectou perfeitamente. Eu não tive problema com a teoria. Na verdade, eu adorei as indicações teóricas. Pra mim, fez sentido. Eu acho que tudo que ela citou aqui se relacionou muito bem, assim, os autores que ela pega e as citações que ela escolhe. Também teve muita gente que achou o aspecto do quadrinho bagunçado. Eu até comentei lá, e tinha uma menina que era especialista em design gráfico, né, e design editorial, que ela fez um comentário também explicando pra gente, porque tem muito essa coisa de que a Liv vem um pouco do zine, né, ela fazia zines, então tem um pouco essa estética punk mesmo, de misturar colagem com texto, com ilustração. Eu achei ótimo. E uma coisa interessante que essa menina que era do design falou, que eu achei muito bom, é que, como o texto é muito teórico, ela falou assim que o quadrinho ele quebra a nossa expectativa, porque você acha que por ser um quadrinho você vai ler rapidinho, né? Você vai sentar, vai ler rapidinho. E esse texto, ele dispõe as coisas de uma maneira que te force a ler com cuidado, né? E aí você acaba, até por ele ter questões teóricas, você precisa parar um pouco esse seu movimento de ler o quadrinho rapidinho. Eu vou ser sincera pra vocês que eu raramente, hoje em dia, vou pra um quadrinho achando que eu vou ler rapidinho. Porque eu acho que eu só li quadrinho paulada nessa vida, assim. Eu fiquei lembrando dos quadrinhos que eu li. Talvez não só li, mas eu li muito quadrinho paulada, quadrinho sério, quadrinho com muito texto, quadrinho denso, sabe? Quem leu Fan Home e Você Não É Minha Mãe, assim, ou É Você É Minha Mãe, eu não lembro mais o título do... Eu acho que é Você É Minha Mãe, acho que é uma pergunta. O segundo, né, da Alex Bechdel, é Alex? Esqueci o primeiro nome dela, mas enfim, da Bechdel, sabe, né, que tem essa densidade e vários outros que eu li que eram muito densos. Então, na verdade, eu já não tenho muito esse espírito de ir pro quadrinho achando que eu vou ler rápido, não. E eu gosto de também prestar atenção nas imagens, né. Então, não é porque é um quadrinho que eu leio rápido, mas foi interessante ver percepções diferentes, né? Como e se alguém me perguntasse assim, tipo, é um quadrinho pra dar de presente, eu talvez indicasse esse, exatamente porque eu acho ele maravilhoso, mas percebi que ele pode ser uma leitura meio esquisita pra certas pessoas. Eu não vou falar muito dele, porque tem vídeo pra ele aqui, e vai estar linkado aqui embaixo. E por fim, terminei o mês, bem o último dia mesmo, lendo A Casa dos Coelhos, da Laura Alcoba, livro publicado pela editora Paris de Histórias. Quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter participado do lançamento do livro, né? A Natália me convidou, a editora. E esse livrinho me surpreendeu, assim, muito. Ele me surpreendeu porque eu nunca tinha visto uma história desse tipo, né? Uma história sobre militância do ponto de vista de uma criança, né? Então, a Laura faz aqui uma autoficção, ela ficcionaliza parte das suas memórias de infância, em que ela acompanha a mãe na vida clandestina de Montoneira, né? Então, lá na Argentina, durante a década de 70, houve esse grupo de militantes de esquerda que eram contrários à implementação da ditadura lá. Eles faziam treinamento, eles tinham imprensa própria, enfim, viviam na clandestinidade, tinham nomes falsos. E os pais da Laura eram muito jovens e eram montoneiros, e eles decidem levar a Laura com eles. Então, assim, tem alguns momentos em que ela fica mais com os avós, mas ela acaba ficando com a mãe. Então, assim, ela fica com a mãe, com o nome falso, numa casa que é um disfarce, né, mas é uma célula, que é onde é impresso o jornal deles, que é o Evita Montoneira. E ela vai falar um pouco, né, dessa vida como uma criança de 7, 8 anos, que tinha que se esconder, sabia que tinha que adotar. Ela tinha que viver a vida de militante na clandestinidade. Então, ela tinha que disfarçar certas coisas, tinha que ficar escondida, enfim, uma série de tensões próprias de quem vive, né, essa vida meio se escondendo e sabendo que tem sempre um risco, não podem ser descobertos. E recomendo muito, esse livro é o primeiro de uma trilogia, depois a gente vai, pelo que eu entendi, saber um pouco mais da vida da Laura, que acabou migrando para a França, né? Então elas vão se exilar na França, ela vai com a mãe dela, porque o pai dela estava preso. O texto é muito bom também e é muito impressionante, assim, essa coisa de ver uma criança muito pequenininha tentando se ajustar à rotina da militância, assim, enfim, surreal. É isso, essas foram as leituras que eu consegui concluir no mês de julho. Me digam aí se vocês já leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam, e me indiquem também aí quais foram os pontos altos de leitura do julho de vocês. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!